E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso quarto e último encontro, né, do nosso projeto chamado Econofilhos. Bom, hoje nesse último encontro, nesse encontro muito especial, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o INSS e sobre imposto de renda. Então, a gente vai oferecer algumas informações sobre os dois e também a gente vai disponibilizar uma tabela de cálculo para você calcular os dois, né, basicamente. Então, vamos lá, começando aqui. Primeiro falando sobre o INSS. O INSS ele é a sigla para Instituto Nacional de Seguro Social, que é o órgão público responsável pelo pagamento da aposentadoria e outros benefícios aos trabalhadores brasileiros, demais segurados, compreendedores individuais e contribuintes individuais. Então, ele é basicamente o órgão responsável pelo pagamento de aposentadoria e outros benefícios, e esses outros benefícios eles são seguro-desemprego, auxílio-desemprego, por exemplo, seguro-desemprego, enfim, auxílio-desemprego, para os segurados dele, que são os trabalhadores e os outros que ele acaba falando aí. Basicamente, o INSS cuida da execução dos direitos segurados do regime geral de previdência social, que é o regime público de previdência social no Brasil. Então, o INSS ele cuida da execução dos direitos dos segurados só no regime de previdência social público, né? Que esse RGPS é o regime público de previdência no Brasil. Isso porque existem muitos regimes de previdência privados que são disponibilizados por seguradoras, por exemplo. E as suas políticas são elaboradas pela Secretaria de Previdência e executadas pelo INSS, sendo que esses dois, ambos são vinculados ao Ministério da Economia, né, que é um dos ministérios do governo. Então, o objetivo da Previdência Social é garantir a renda do contribuinte e de sua família em alguns casos, como doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice. Para ter essa proteção, entretanto, é necessário estar inscrito no RGPS e contribuir com um valor mensal INSS, que é o que a gente vai calcular. Então, é basicamente isso. Ele vai garantir essa renda em algum dos casos, garantir essa renda de aposentadoria em alguns casos, mas você tem que pagar uma parcela. Bom, quem são os segurados obrigatórios do INSS, né? O empregado, que é quem trabalha com carteira assinada, contrato temporário, diretores empregados, que tem mandato eletivo, que presta serviço e órgãos públicos em cargos de livre nomeação e exoneração. Só que os servidores públicos que fazem contribuições à Previdência Social não entram nessa categoria de empregado. O trabalhador avulso também é um segurado obrigatório, que é quem presta serviço a várias empresas, mas é contratado por sindicatos e órgãos gestores de mão de obra. A gente também tem o empregado doméstico, que é quem presta serviço na casa de outra pessoa ou família. E, por fim, a gente tem o contribuinte individual, que é quem trabalha por conta própria ou que presta serviço a empresas sem vínculo empregatício. Então, eles são os segurados obrigatórios do INSS. Agora, falando um pouquinho mais do nosso querido imposto de renda, né? O imposto de renda é um tributo federal, como diz o nome, sobre a renda, ou seja, sobre o que você ganha. E ainda acompanha a sua evolução patrimonial. Para fazer esse acompanhamento, o governo solicita aos trabalhadores e empresas que informam para a Receita Federal quais são os seus ganhos anuais. Então, o imposto de renda, basicamente, como ele já falou aqui, é um imposto sobre a renda e você tem que falar quais são os seus ganhos anuais para a Receita Federal. Ao longo do ano, você ganha e gasta dinheiro. De forma geral, a renda é tributada no momento do recebimento. No ano seguinte, o leãozinho da Receita avalia se o que ele cobrou de você é realmente o que você precisaria pagar conforme o tamanho dos seus ganhos. Então, ele vai analisar basicamente o que você precisa pagar em relação ao que você ganha. Para o leão leão, só uma questão aqui, leão é porque a Receita Federal ela tem esse mascote, né, como se fosse um mascote, né, que é o leão da Receita Federal, então para você não cair no leão, então essas coisas fazem relação à Receita Federal, principalmente o imposto de renda. Então, para o leão ter todas essas informações, você precisa fazer a declaração de ajuste anual para imposto de renda sobre pessoas físicas, e a declaração é geralmente feita do início de março até o fim de abril. Você precisa apresentar todos os seus ganhos e gastos de serviço no último ano. Basicamente, você tem que fazer uma declaração anual do imposto de renda, colocando tudo que você gasta ou ganha, justamente para você poder pagar e também para você fazer proveito desse imposto de renda, basicamente isso, porque acaba tendo a restituição também desse imposto de renda. Bom, aqui ainda não acabou a aula, por mais que tenha esse slide aqui. Eu vou mostrar para vocês agora uma planilhinha elaborada pela gente, que mostra um pouquinho mais sobre o cálculo do INSS, da parcela que você tem que contribuir mensal do INSS e também do imposto de renda, e vou explicar algumas coisas com base nisso. Deixa eu parar aqui, New Share. Vou colocar aqui essa daqui. Pronto, já está compartilhando aí para vocês. Então, bom, essa daqui é a planilhinha que a gente vai disponibilizar para vocês. Enfim,
a gente tem aqui as tabelas, né? Primeiramente, eu vou explicar um pouquinho sobre essas tabelas auxiliares para vocês. Então, aqui a gente tem a tabela auxiliar de INSS, de Imposto de Renda. A gente tem 4 faixas para pagamento de INSS, assim como para o Imposto de Renda. Então, eu vou explicar cada uma aqui rapidinho. Se você ganha, se o seu salário de contribuição for de zero, né? Um zero hipotético, porque você obviamente não ganha zero. For de 1.212, for de 0 a 1.212, você vai pagar uma alíquota de 7.000%, e você não vai ter a deduzir nada desse valor, né? Do salário vezes a alíquota. A faixa 2, de 1.212,01 até 2.427,35, uma alíquota de 9% e 18,18% a reduzir esse valor. A faixa 3, de 2.427,36 até 6.641,03, você tem uma alíquota de 12%, uma parcela deduzida de 91%, e na faixa 4, de 3.641,04 até 7.087,22, 14% de alíquota e uma parcela deduzida de 163,82. Bom, basicamente, esses são os valores. Se você tiver um salário, né, você pode perguntar, eu tenho um salário, ou alguém tem um salário maior que 7.087,22, esse valor ele vai ter um teto fixado de 828,39 para pagamento desse INSS. Enfim, já na tabela auxiliar de imposto de renda, ele varia da seguinte maneira: de 0 até 1.903,98 até você vai ter uma alíquota, aqui está INSS, mas aqui é imposto de renda, perdão. A alíquota do imposto de renda vai ser de 0%, e você não vai ter nada a deduzir, ou seja, você não vai pagar imposto de renda. De 1903,99 até 2026,65, vai ser 7,5% de alíquota, uma parcela deduzida de 142,80. De 2.826,66 até 3.751,05, 15%, 354,80, e assim vai, né? 222,5 e 666, 27,5, 869. Aqui a gente deixa bem claro que a gente não tem um teto, então se o seu valor for acima desse valor para cima, você vai pagar sim, não vai ter um teto, não vai ter um máximo valor, você vai ter que pagar o valor cheio. Enfim, agora aqui, então eu vou explicar um pouquinho mais para vocês como funcionam esses cálculos. Então, basicamente, as células que você vai mexer são as células verdes aqui no Olerite, e vai funcionar da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho um salário de 10 mil reais, 10 mil reais não, vou começar com um salário de 2 mil reais, 2 dependentes, não pago pensão alimentícia, tenho uma previdência de R$ 1.000 e não tem outras deduções. Vai funcionar da seguinte maneira. Aqui ele vai puxar os 2 mil desse daqui, e aqui ele vai puxar automaticamente qual alíquota tá. Bom, R$ 2.000 ele está na segunda faixa, onde a alíquota é 9%. Então, ele vai aplicar 9% sobre os R$ 2.000, que vai dar R$ 180, e vai tirar a parcela deduzir, que aqui na faixa 2 é 18,18, e o seu valor do INSS vai ser esse valor aqui, R$ 161,82. Aqui no cálculo do imposto de renda, ele vai funcionar da seguinte maneira. Antes de você saber a base de cálculo do imposto de renda, você tem alguns valores que você pode deduzir do seu salário. Então, o seu salário bruto é R$ 2.000, você vai poder deduzir os 161,82 do seu INSS, o valor de 379,18, que é basicamente o seguinte: são 2 dependentes. O valor que você pode deduzir por dependente é 189,59. Ou seja, o valor que você vai deduzir vai ser 379,18. Você não paga a pensão alimentícia, então você não vai poder deduzir. A previdência privada, você vai poder deduzir, você não vai poder deduzir os R$ 1.000, porque R$ 1.000 é 50% do salário bruto, e a previdência privada ela permite apenas 12%. Então, 12% de R$ 2.000 é 240. Se esse valor aqui fosse menor que os 12% do salário bruto, aí sim ele seria aqui, como se fosse, por exemplo, R$ 100. R$ 100 seria menor que 12%. Então, aqui seria R$ 100 ao invés de 240. E não tem outras deduções. Então, sua base de cálculo vai ser 1.219. Bom, como 1.219 se encontra na faixa 1, onde você não paga imposto de renda, seu imposto de renda vai ser zero. E aí o seu limite vai ser 2.000 menos a sua previdência privada, menos o seu INSS, vai ser 838,18. Eu vou mudar aqui para os valores. Então, vamos testar a questão do teto. Vamos supor que eu tenha um salário bruto de R$ 10.000. Que eu coloquei 100, né? 100 mil é muito. R$ 10.000. Não tenha dependentes, eu pague 1.000 de pensão alimentícia, eu tenho uma previdência privada de R$ 500 e não tenho outras deduções. Bom, aqui R$ 10.000, ele até faz o cálculo. Vai ser 1.400 menos 163,82. Porém, esse valor aqui vai dar, acho que por volta de 1.100 e pouco. Mas 10.000 é maior que 7.087,22. Então, ele vai se encaixar no teto, que é 828,39. Então, aqui o valor do INSS vai ser 828,39. E aqui no cálculo do imposto de renda, vai ser os 10.000, para calcular a base de cálculo, vai ser os 10.000 menos o INSS, que é 828,39. Não temos dependentes aqui para deduzir, menos o pensão alimentícia,
menos a previdência privada, que aqui no caso é menos que 12%, então vai ser o valor dela mesmo, que é R$ 500. Não temos outras deduções, então a base de cálculo ficou em 7.671 e 61. Aqui, a gente pode perceber que esse valor, ele está nessa última faixa, que você vai pagar 27,5 de alíquota, e você vai ter deduzido desse valor 869,36. Então, ele vai fazer basicamente esse valor vezes 27,5%, que vai dar 2.169,69, e você vai tirar a parcela a deduzir de 869,36, e vai dar um valor de 1.243, 1.240,33 de imposto de renda. E aí, o seu salário líquido vai ser os 10 mil menos a sua pensão alimentícia, menos a previdência privada, menos o INSS e menos o imposto de renda, que vai dar um valor de 6.481,28. E aqui ele também faz o cálculo das alíquotas líquidas. Basicamente vai ser esse cálculo aqui. Então, vai ser o INSS dividido pelo salário bruto. Então, aqui a gente pode perceber que a alíquota do INSS foi 14%, né? Na verdade, foi o teto, mas enfim, foi 14%. Só que a alíquota bruta foi 8,28%. E aqui foi 20,5% para imposto de renda. Só que a alíquota líquida, perdão. A líquida foi 12,40%. Somando as duas, a gente tem uma alíquota, as duas juntas, né, o imposto de renda e o INSS, juntos eles somaram 20,69% do seu salário bruto. Essas foram a alíquota líquida total dos dois. E é basicamente essa a nossa planilha. Bom, vou voltar aqui para o PowerPoint. Então, obrigado, né? Eu coloquei até para uma próxima aula, porque vai que a gente tem algum novo encontro, né, no futuro. A gente tem alguns projetos. E eu quero obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiveram sobre esse tema ou sobre qualquer outro, vocês podem escrever aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido basicamente um pouquinho mais sobre o INSS, imposto de renda, e sobre todos os outros assuntos. Eu queria aproveitar aqui e agradecer vocês pela colaboração e por acreditarem nesse projeto para aprender um pouquinho mais. É isso, pessoal.